Bom, pessoal, vamos continuar aqui. Esse é o segundo vídeo aqui da nossa apostila de decisões de investimento e financiamento. Então, lá no primeiro eu abordei o cálculo do VPL e agora eu vou mostrar aqui para vocês como calcular a TIR na HP12C. É importante dizer aqui para vocês que o VPL, né, tem toda aquela metodologia para ser feito na HP12C ou no Excel, mas mesmo que você não tenha nenhum dos dois, ainda dá para calcular numa calculadora científica, né? Tem um exemplo no início da apostila como que eu faço isso, dá um pouco de mais trabalho, mas dá para fazer também. Agora a TIR, ela é humanamente impossível calcular ela em uma máquina convencional. Não é que não existe o método, existe, mas ele é extremamente trabalhoso, tá? Então é muito mais fácil fazer na HP12C ou obviamente no Excel, tá? Então vou voltar lá na HP12C. Os dados que eu vou utilizar no exemplo aqui da TIR é o mesmo da apostila, que consequentemente é o mesmo que a gente utilizou lá no VPL, né? Então investimento inicial de 10 mil e os retornos de 2, 2.500, 3, 3.500 a cada ano, ok? Então vamos lá para nossa HP12C. Da mesma maneira que a gente fez lá no VPL, informando o fluxo de caixa, né, no CFO e no CFJ, a gente vai fazer a mesma coisa aqui com a TIR, tá? Então, eu vou limpar aqui os registros financeiros da HP12C primeiro, né? Então, tá vendo a função aqui, ó, Clear, em laranja, né? E aí ela tem um colchete que abrange somatória, programa financeiro, registros e prefixo. O financeiro é o que interessa a gente, porque a gente usou aqui as funções financeiras, né? Essas 5 teclas aqui superiores, elas são funções, todas elas são funções financeiras, tanto as brancas como as laranjas, como as em azul, tá? Então, quando você aperta o F e esse fim, né, esse clear fim, você está limpando os registros financeiros. Aí você tem que fazer sempre que você for começar uma conta nova para não ter problemas aí de resultados errados. Que a HP ela é maluquinha para estar fazendo conta errada quando tem aqui alguma sujeirinha na memória dela, tá? Então faz essa limpeza para começar a conta nova. Então vamos começar tudo de novo, né? Igualzinho lá no VPL, ó. Digita o investimento inicial de 10 mil reais, coloque ele negativo novamente, aperta o G, coloca ele aqui no CF0, CFO, né, como você quiser. Aí vou começar a alimentar o fluxo de caixa, os retornos, né? 2 mil reais, G, CFJ, 2.500, G, CFJ, 3 mil, G, CFJ e 3.500, G, CFJ, ok? Bom, a gente está calculando a TIR aqui. O que é a TIR? Taxa interna de retorno, ou seja, é o retorno que esse projeto está proporcionando, só que diferente lá do VPL que está em valor monetário, né, em dinheiro, 1.861,65 centavos, né, enfim. Aqui o retorno é em uma taxa. Lá no VPL a gente usou a TMA de taxa de desconto para fazer a conta. Aqui, para calcular somente a TIR, você não precisa informar o I, né, a taxa, a TMA. Por quê? Porque a TIR já é uma taxa. Então ele vai converter em números aqui o retorno que esse projeto está dando com relação ao que foi aplicado nele em percentual. Então eu não tenho necessidade de estar informando a taxa aqui, tá? Então eu preciso agora pedir aqui para HP calcular a TIR, que é representado aqui pelo IRR, por essa função em laranja aqui em cima do FV, tá? Então você vai apertar a tecla laranja e apertar o IRR. Então deu 3,5848, um número gigante. Vamos arredondar para duas casas depois da vírgula, né? 3,58, ou se você preferir, né, tiver preguiça de estar aí fazendo arredondamento, que não lembra como é que faz, ó, se você apertar o F aqui e o 2, ele vai fazer o arredondamento aqui para você bonitinho, tá? Então 3,58%, aqui já está em percentual, tá? Não está em decimal, não, está em um número que você precisa anotar mesmo, né? Então o resultado está aqui, ó, na apostila já, 3,58% ao ano. Por quê? Porque o fluxo de caixa ele está ao ano. Então se o fluxo de caixa está ao ano, o resultado da TIR também vai ser ao ano, ok?
Então, facinho, né? É simplesmente repetir o que você fez lá no VPL, o mesmo método, tá? Com o detalhe que nesse caso aqui, você não precisa colocar taxa. Mas depois eu vou juntar o VPL e a TIR, e você vai ver que o trabalho é bem mais simples, né? Você não precisa ficar digitando duas vezes para calcular um de cada vez. Mas aqui é só para exemplificar como ela é calculada. Agora, indo lá para o Excel, aproveitando aqui o fluxo que eu já tinha digitado para calcular o VPL, né? Agora eu vou adicionar a TIR aqui, ó. TIR. Então, da mesma maneira que eu calculei o Excel, eu tenho que colocar o cursor aqui onde eu vou querer o resultado, óbvio, né? Vou lá e seleciono de novo a função f de x. E aí eu vou lá em função financeira de novo, né? E vou caçar TIR, que está em ordem alfabética, vai estar lá no finzão também. Então, TIR. Aí a TIR aqui é legal que você quase não tem trabalho, ó. É só você marcar tudo, desde o ano 0 até o ano 4. E aí você dá um OK. E aí aqui saiu o resultado arredondado, né? Aumenta aí 2 casas depois da vírgula para ficar igual ao da sua máquina. Pronto, 3,58. Tá? Se não tivesse em percentual, né, o número tivesse em decimal, ele ia estar aparecendo assim. No Excel é legal que você não precisa fazer vezes 100 para aparecer, né? É só você clicar aqui no formatador em percentual, ele já faz isso para você, né? Então a TIR 3,58% que bate aqui com a sua HP, que bate aqui certinho com o que está na máquina, ok? Então é bem facinho calcular isso, né? A TIR, com o mesmo método lá do VPL, você consegue calcular. Agora, assim, aproveitando aqui que tanto o VPL como a TIR são um método, né, de você calcular, de você imputar os dados na HP ao mesmo, a gente pode fazer numa tacada só. Então vamos começar aqui do zero. Ó. Deixa eu limpar aqui os registros, né? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil de você enxergar. Então deixa eu limpar o registro aqui da HP, Ffin, e aí eu vou digitar tudo de novo. Então 10.000, CHS para ficar negativo, G, CF0. Depois 2.000, G, CFJ. 2.500, G, CFJ. 3.000, G, CFJ. E 3.500, G, CFJ. Coloco a taxa, 12% ao ano, né? O fluxo de caixa está ao ano, então a taxa também tem que estar no mesmo tempo do fluxo de caixa. E aí eu vou calcular o VPL, F, NPV. E você vai lá, anota o resultado, né? Igual a gente já tinha aqui na apostila, né? No exemplo que a gente calculou do VPL, né? O 1861,65 negativo, ok, né? Aí, quando você foi calcular a TIR, que eu fiz um processo separado só para você entender a sistemática, você não precisa redigitar tudo novamente na sua HP12C. Por quê? Porque a HP já vai fazer a conta direto para você, sem que você tenha que começar 10.000, 2.000, 3.000, né? Digitar tudo aqui de novo. É só você apertar logo na sequência o F e RR, que também já vai dar a taxa aqui para você. Aí você vai falar para mim, mas professor, você falou para mim que não precisa digitar a taxa na hora que vai calcular a TIR, né? Mas aí você digitou? Eu digitei porque eu já calculei o VPL, né? E a HP12C, ela sabe que quando você calcula o VPL, você já vai pedir a TIR logo na sequência. Então, a hora que você aperta o F e RR, ela ignora o que estava aqui registrado como taxa no I, tá? Então é bem prático, né? Você calcular o VPL e a TIR junto, porque os dois andam juntos em qualquer análise de decisões de investimento e financiamento, de análise de qualquer projeto, tá? Como a gente vai juntar o VPL, a TIR, o payback simples e o payback descontado, então esses dois, que a metodologia de cálculo, né, de imputar os dados na HP12C é o mesmo, então você já calcula eles numa tacada só. Separei aqui na apostila só para você ir entendendo passo a passo o que é cada um, como que é feita a conta, para ficar mais
simples de você entender, mas na hora de calcular você pode calcular os dois numa tacada só, sem ter que ficar digitando duas vezes o fluxo de caixa para calcular cada um deles, né? Porque imagina você se você estivesse calculando o fluxo de caixa numa HP12C com 10, 15, 20 anos ou meses, né? Se digitar todos ia dar um certo trabalho aqui. Então digita apenas uma vez, já calcula o VPL e logo na sequência o TIR, tá? Então aqui no Excel também, né? Eu aproveitei todos o fluxo de caixa já que eu tinha digitado para o VPL, né, quando eu calculei aqui, aí eu só vim aqui na sequência e adicionei a fórmula da TIR, né? Então fica bem facinho. Então eu acho que ficou bem explicado aqui através desse vídeo, né? E aí você pode tentar resolver esse exemplo sem estar olhando na apostila, né? Só acompanhando o vídeo e construindo para você treinar um pouco e você se acostumar um pouquinho mais, tá bom? Então é isso aí. Aí ainda tem mais 2 vídeos aí do Payback simples e descontado. Já já a gente se fala novamente. Até já.